Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é K-pop e o soft power reverso da cultura americana. E aí você pode estar se perguntando por que aí um canal voltado ao rock vai ter um vídeo sobre K-pop. Primeiro porque tem uma história muito boa por trás. Tem imperialismo americano, tem guerra da Coreia, tem Kim Jong-un, tem União Soviética. E segundo porque eu sou autoridade nessa porra. Não conheço ninguém calvo na faixa dos 40 anos que entenda tanto de K-pop quanto eu. Conheço aí desde o Blackpink, que tá aqui na tela, Rosé, Jennie, Jisoo, Lisa, manjo um pouco de BTS também, conheço um pouco do Everglow, ITZY, aespa e mais algumas coisas aqui meus filhos botam no carro. E essa é uma dica que eu dou pra você como pai. Não fique apenas impondo aquilo que você gosta. Escute também o que eles escutam. Isso gera um diálogo muito melhor. E antes de continuar o vídeo, aperta o joinha, se inscreve aí no canal, aperta o sininho também. O apoio de vocês é fundamental para continuar essa bagaça aqui. Então vamos lá, gente. A Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953, foi um conflito aí de uma brutalidade avassaladora. Geralmente é subestimado pelo Ocidente e é conhecido aí como a Guerra Esquecida. E esse conflito, na verdade, gerou milhões de mortes de civis, mobilizou mais de 1 milhão de soldados chineses e reduziu grande parte aí da península em escombros. E tem estimativas que vão dizer que 85% da Coreia do Norte foi destruída por bombardeios. Imagina você viver em um lugar assim. Só isso já justifica você fechar suas fronteiras, criar uma bomba atômica ali e falar: não me encham mais o saco. Foi também um campo de teste para novas tecnologias militares, desde caças a jato, desde napalm, o que deixou aí uma profunda cicatriz psicológica e também essa consciência nacional. Só que assim, o conflito nunca terminou formalmente. Teve aqui a assinatura do armistício de Panmunjom, que em vez de um tratado de paz, deixou essa península em um estado de conflito congelado e que tecnicamente está em guerra ainda até hoje. Então esse estado de guerra perpétua e de baixa intensidade é crucial para que a gente entenda esse processo de militarização sul-coreana e também essa psique nacional obcecada por segurança. Um contexto que vai moldar tanto sua política quanto sua cultura nas décadas seguintes. Então, após o armistício, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul elas vão embarcar em trajetórias ideológicas e também geopolíticas completamente diferentes. Cada uma buscando provar essa legitimidade como uma verdadeira Coreia. Então, a Coreia do Norte, que como Kim Il-sung, vai adotar a ideologia do Juche, que é a autossuficiência, como uma resposta direta a essa intervenção estrangeira. Então essa doutrina levou a uma política aí de extremo isolamento político, econômico e também cultural, onde essa cultura servia principalmente ali como propaganda interna e também para reforçar essa legitimidade contra perigos externos. Então esse entretenimento sul-coreano, como o K-pop, vai ser visto ali pela Coreia do Norte como um câncer que pode corromper ali a mente do seu povo. E aí, em contraste total, a Coreia do Sul, sob a proteção militar dos Estados Unidos, que está sempre se metendo em todos os lugares do globo terrestre, essa Coreia vai perseguir uma estratégia de modernização agressiva e também de integração com o resto do globo. Porque se a gente olhar no mapa, eles estão isolados na parte terrestre. Eles não conseguem passar aqui para lugar nenhum. Tem Coreia do Norte aqui em todos os lugares. Então essa estratégia voltada para o exterior vai evoluir para incluir a cultura como esse componente-chave, tanto da política externa quanto também da marca nacional, em oposição aí para a Coreia do Norte, que vai ficar totalmente isolada. Então uma modernização aqui da Coreia do Sul que busca uma legitimidade, vai buscar se provar aqui para o mundo todo, para validar o seu estado sobre algo superior à Coreia do Norte e para demonstrar também a superioridade desse caminho escolhido. E claro que eles vão contar com esse apoio externo para que isso aconteça. E como eu comentei em um vídeo anterior, os Estados Unidos vai estar lá para fornecer hard power e soft power, tanto a nível militar, dinheiro, sanções, como o soft power, que é cultura, acordos governamentais e esse engajamento aí global. E a gente vai ter aqui dois fenômenos, um econômico e outro cultural, que vão ser argumentos geopolíticos para essa guerra aí que já dura 70 anos. Então o primeiro que vocês veem aqui na tela é o milagre do Rio Han. Então foi esse crescimento econômico acelerado aí através das exportações pela Coreia do Sul. Então houve rápida industrialização, houve grande avanço tecnológico, um boom educacional, um aumento aí exponencial das qualidades de vida ali, uma rápida urbanização, a construção de arranha-céus. Também tivemos os Jogos Olímpicos de Verão de 88 e também a Copa do Mundo da FIFA aqui em 2002, que foi realizada em conjunto com o Japão. Outro fenômeno também vai ser a onda coreana, que vai se iniciar ali nos anos 90. Então esse termo foi criado ali por dois jornalistas de Pequim que se surpreenderam com essa crescente popularidade da cultura sul-coreana na China. E como eu falei antes, nessa paisagem que vai definir esse pós-guerra, vai ser o estabelecimento dessa presença militar permanente dos Estados Unidos, aqui na Coreia do Sul. Então aqui na imagem, a gente tem algumas bases, como o Camp Humphreys, esse aqui que está escrito aqui,
City, que vai se tornar uma das maiores instalações militares americanas no exterior. Então, olha o tamanho do negócio. Então, essa dependência de segurança, e aí vocês vão ver aqui, ó, tem até supermercado, ó que beleza. Estilo de vida americano lá na Coreia. Ó, mercadão com helicópterozinho. Então é claro que essa dependência de segurança vai dar para a Coreia do Sul essa condição de soberania parcial, onde essa segurança nacional da Coreia do Sul vai ser terceirizada para os Estados Unidos. Então isso vai gerar também essa relação aí complexa de dependência, de ressentimento e também desse alinhamento estratégico. Então essa dinâmica de poder aqui desigual vai ser fundamental para a gente entender o que vem a seguir. E onde o K-pop vai encontrar essas raízes mais profundas e mais problemáticas também. Então, em uma Coreia do Sul culturalmente isolada e também devastada por essa guerra, essas bases militares dos Estados Unidos vão servir como um principal canal de entrada para essa música popular americana. Então, a rádio das Forças Armadas, os shows ao vivo para soldados, tudo isso vai introduzir ali elementos como jazz, o rock, o R&B e mais tarde também o hip hop para os músicos coreanos, e que de outra forma eles não teriam acesso. Então foi nesse ambiente aí da primeira geração dos músicos coreanos, como o Shin Han-hyun aqui, que é conhecido como o padrinho do rock coreano, ele vai aprender esse ofício imitando artistas americanos para que ele possa entreter as tropas dos Estados Unidos. Outros grupos também, como The Kim Sisters, elas também vão começar suas carreiras se apresentando em bases militares americanas antes de alcançar o seu próprio sucesso nos Estados Unidos. Então isso estabelece uma camada fundamental dessa influência musical americana que o K-pop vai absorver na sequência. E que olha que interessante, vai reconfigurar e vai exportar de volta para o mundo todo. Então é um soft power reverso que vai acontecer. E aqui a gente vai entrar em uma parte mais sinistra, tô avisando aqui já, alerta de gatilho. Ao redor dessas bases militares americanas, surgiram essas camp towns chamadas de Gidishan, e que se tornaram aqui o centro de um sistema de trabalho sexual militarizado. Só que assim, isso é longe de ser algo informal. Esse é um sistema que foi ativamente patrocinado, também regulado e também incentivado tanto pelos militares dos Estados Unidos como também pelo governo sul-coreano. Então, para o Estado sul-coreano, isso era um mal necessário. Era uma estratégia para garantir a presença das tropas americanas, para essa segurança nacional e também para injetar muitos dólares americanos que eram vitais nessa economia do pós-guerra. Então, quando a gente volta aqui para a década de 60, essa receita gerada pelas camp towns vão representar até 25% do PIB da Coreia do Sul. E claro, quem vão ser aqui as mulheres envolvidas? Vão ser mulheres pobres ou mulheres socialmente marginalizadas. E elas eram frequentemente enganadas ou coagidas a entrar nesse sistema. E numa dessas reviravoltas cínicas aí do nacionalismo sul-coreano, o governo vai rotular essas moças como patriotas e também como mulheres de conforto para os militares dos Estados Unidos. Então, enquadrando essa exploração aqui como uma forma de serviço nacional para fortalecer essa aliança Estados Unidos-Coreia. Então, essa atrocidade está começando a ser revisitada agora e dizem que a vida dentro dessas camp towns era horrível. Abusos sistêmicos, violência, desumanização e testemunhos e ações judiciais que foram movidas aí por sobreviventes décadas depois vão revelar aí uma realidade de espancamentos, controle absoluto e várias coisas horríveis aí que não dá para dizer o nome. E nesse artigo aqui que vai fazer uma análise histórica dos programas de limpeza dessas camp towns, vai mostrar que as mulheres eram submetidas a exames humilhantes para DST, elas levavam injeções de penicilina e muitas vezes em doses letais. Então essa ideia aqui era de proteger a saúde dos soldados americanos. Então as mulheres não eram tratadas como cidadãs, mas como vetores de doenças que precisavam ser gerenciados. Então esse sistema vai demonstrar claramente essa disparidade entre Estados Unidos e Coreia, onde as mulheres coreanas se tornaram esse ponto central da negociação diplomática e também do controle. Então aqui é demonstrada claramente essa soberania parcial da nação. E aqui a gente vai ter uma conexão com o K-pop que é desconfortável, que é uma evolução dessa estratégia. Então essa lógica de mobilizar o corpo coreano disciplinado totalmente, porque os treinamentos para você ser um artista na Coreia do Sul são treinamentos muito intensos, então essa disciplina e esse controle a serviço aí das ambições do Estado ainda persiste. Claro que agora melhorou drasticamente, mas esse princípio ainda permanece. Então essa natureza aqui híbrida do K-pop é uma demonstração também desse pacto com o diabo. Então ela vai incorporar tanto esse potencial criativo
negativo desse intercâmbio cultural quanto essa memória traumática ali de um contexto assimétrico e também violento. Então esse ato aí de pegar as formas musicais como o rock, o R&B, o hip hop e aperfeiçoar essa execução em um grau quase sobre-humano e reembalar elas ali com uma linguagem estética e linguística sul-coreana pode ser lido aí como um ato pós-colonial de revidar. Então a apropriação é um refinamento que vai começar de forma simbólica a inverter esse fluxo de poder, transformando essas ferramentas de dominação cultural agora em soberania cultural. Então essa era do presidente Park Chung-hee, que vai permanecer na Coreia de 61 a 79, foi esse período dessa transformação dramática da Coreia do Sul, como eu já mostrei no gráfico ali anterior, que era uma nação pobre, agrária e vai se transformar nessa potência industrial. Então aquela política ali do milagre do Rio Han vai ter base nesse estado desenvolvimentista. Então isso envolveu ali a industrialização voltada para exportação, parcerias ali bem estreitas entre o Estado e empresários e também investimentos aí massivos em estrutura e educação. Mas é claro que esse crescimento muito grande foi alcançado através de um governo ali muito autoritário, muito centralizado, que vai suprimir qualquer visão política contrária, vai reprimir direitos trabalhistas e também vai exigir um enorme sacrifício em nome desse desenvolvimento nacional. E essa estrutura de organização da indústria do K-pop, que não vão ser bandas criadas de forma espontânea, vão ser agências de entretenimento, que são muito poderosas e também verticalmente integradas. Então aqui a gente tem a YG com o Blackpink, a gente tem aqui o Baby Monster também, entre outros artistas. A gente tem também o JYP aqui, com outros grupos. Então cada agência vai ter o seu grupo distinto, com vários artistas diferentes aí. A gente vai ter também aqui a SM Entertainment. Então isso aqui também é um legado direto promovido ali pelo presidente Park Chung-hee. Então assim como o governo cultivou conglomerados industriais muito importantes, como a Samsung e a Hyundai, fornecendo para eles apoio do Estado em troca aí de cumprir essas metas de exportação, a indústria do K-pop espelhou essa mesma estrutura. Então essas agências também vão espelhar essa cultura, controlando todas as etapas de produção, e aí isso vai desde a seleção dos talentos até o treinamento deles, que é bastante exaustivo, fora, é claro, a produção musical, esse marketing também e esse gerenciamento. Então essa lógica industrial que construiu aí os carros, os eletrônicos da Coreia do Sul, foram aí diretamente transpostas para a produção da sua cultura. E aí com o sucesso ali do milagre do Rio Han, ocorreu essa confiança nacional. E aí o Estado foi criando projetos cada vez mais ambiciosos. Então após alcançar essa estabilidade econômica, eles voltaram esse foco para o desenvolvimento cultural e também para esse reconhecimento nacional. Então a crise financeira asiática de 77 que você vê aqui na imagem, ela vai atuar como um catalisador aí decisivo dessa estratégia. Então eles vão começar a buscar novas indústrias de exportação para diversificar essa economia. E o governo sul-coreano identificou então essa cultura popular como um setor de alto potencial. Então isso criou essas primeiras políticas estatais deliberadas para promover aí o que a gente já falou, que é a onda coreana. Então a gente vai começar a tratar a cultura a partir daqui não apenas como um assunto doméstico, mas como esse ativo nacional estratégico. Então essa cultura do K-pop ela vai ser construída por um sistema bem refinado que não apenas vai fabricar estrelas, mas também vai reforçar os valores sociais da Coreia, como disciplina, perfeição e também sacrifício coletivo. Você sabe, não dá para disputar uma partida de fliperama com um coreano, nem tente fazer isso. Então o marco zero aqui do K-pop é geralmente creditado à estreia desse grupo Seotaji and Boys, lá em 92. Então eles têm uma estética meio New Kids on the Block aí da Coreia, buscando, né, algo bem americanizado mesmo, e eles criaram aí uma grande inovação que era fundir o hip hop e também ali o rock americano com letras coreanas e utilizando ali tecnologia sem precedentes como o MIDI. E apesar do MIDI ter sido criado ali nos anos 80, a gente vai ter grupos ali como o Depeche Mode, o New Order e o Eurythmics, que já utilizavam ali o MIDI entre 83 e 84. Eles foram os primeiros ali a utilizar isso na Coreia. Ainda eles introduziram ali uma crítica social nesse pop mainstream, vão abordar questões ali como a educação social sufocante da Coreia, desafiando ali de certa forma essas normas conservadoras da época. Então eles provaram a existência de um enorme mercado adolescente e forneceram essa prova de conceito artística, que vai se tornar esse modelo híbrido que vai ser o K-pop. Mas se o Seotaji foi revolucionário ali no campo da música, o Lee Sung-man, que é a fundadora ali da SM Entertainment, que eu já mostrei antes, ele vai ser esse industrial que vai pegar essa energia criativa e vai sistematizar isso em um modelo de negócios replicável e também escalável. Então ele é inspirado ali pela MTV dos Estados Unidos, que ele observou quando estudava ali na Califórnia, ele vai criar um sistema
sistema que se chama tecnologia cultural. Então ele transformou o processo de criação de estrelas em um processo industrial. Então aqui em um discurso no Stanford Graduate School of Business em 2011, ele cunhou esse termo e ele vai dizer aqui, o manual que todos os funcionários da SM são instruídos a aprender, explica quando trazer compositores, produtores e coreógrafos estrangeiros, quais progressões de acordes usar em qual país, a cor exata da sombra que um artista deve usar em um determinado país, os gestos exatos com as mãos que ele ou ela deve fazer e os ângulos de câmera a serem usados nos vídeos. Uma tomada de grupo de 360 graus para abrir o vídeo, em seguida por uma montagem de closes individuais. Então ele vai ter 4 estágios principais. O primeiro é relacionado ao elenco, ao treinamento, à produção e ao marketing e gestão. Então ele transformou esse processo de criação de estrelas em um processo de fábrica. Então ele vai começar recrutando ali jovens talentos como crianças, vai colocar eles ali por anos de treinamento intensivo, tanto de canto quanto de dança, quanto de línguas estrangeiras, em cultura midiática, e a formação de grupos onde cada membro tem funções específicas. Então, por exemplo, aqui a Jennie do Blackpink, olha só, em 2010 ela estava treinando, só que ela só vai aparecer para o mercado em 2016, quando o Blackpink vai iniciar. Então são muitos e muitos anos de treinamento e você não tem nada garantido. E olha a especificidade das funções. A Lisa, por exemplo, ela é mais rapper do grupo. A Jennie também, ela tem função de cantor e também de rapper. A Rosé, ela já é mais americanizada, um estilinho mais Taylor Swift. Viveu muito tempo na Austrália também. E a Jisoo já vai ser mais essa tradicional coreana. Então a ideia aqui é maximizar o apelo ao público, criando mais possibilidade ali de identificação. Então é um sistema projetado para minimizar o risco. Então aqui elas vão falar sobre uma adolescência de internamento e um ritmo de trabalho quase 100 dias livres. Então o processo ali bizarro para maximizar apelo de mercado, criar artistas perfeitamente polidos e também controlados. Os horários de treinamento aí são extenuantes, chegando a 14 horas diárias, com dietas rigorosas, vigilância constante, praticamente que uma remoção das vidas pessoais, incluindo ali proibição de namoro. Elas são apresentadas aqui como esse sacrifício necessário para esse sucesso coletivo. E é claro que essa busca pela perfeição tem esse lado sombrio. Então a gente vai ter aí as crises de saúde mental, como a gente vê aqui nessa notícia, mostrando aí o vocalista principal desse grupo chamado Shine, que infelizmente retirou sua vida, e algo aí que vem sendo cada vez mais discutido na indústria. Então existe essa falta de autonomia individual, esses contratos de escravos que prendem os artistas, que são acordos de longuíssimo prazo, desfavoráveis, e que de alguma forma é esse subproduto da hipermodernidade, cuja identidade é definida pela performance, a perfeição estética, essa presença constante na mídia, tirando essa barreira entre ser humano e ser uma marca. E como vai dizer aí o Joseph Nees, cientista político americano, o soft power é essa estratégia de influenciar através da atenção em vez da coerção. Então o governo sul-coreano vem utilizando o K-pop de forma explícita, de forma sistemática, como um pilar central da sua política externa e também essa diplomacia pública. Então isso aí vai incluir financiamento direto, a criação de centros culturais e também o uso aí dos ídolos como enviados diplomáticos aí em eventos de alto nível. Então aqui as meninas do Blackpink são anunciadas aí como as novas embaixadoras dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso vai impulsionar o turismo, o aprendizado da língua coreana também e as vendas de produtos coreanos, como isso aqui que chama de K-Beauty, fora a tecnologia que vai gerar bilhões ali para a economia. Então aqui a gente está vendo esse ato de reversão cultural. Então a Coreia do Sul foi dominada por muito tempo pelos Estados Unidos, continua, né, com várias bases militares por ali, mas agora já não é mais uma imitação do pop ocidental. Ele é um produto localizado, que é ao mesmo tempo global e também localizado. Vai misturar ali as estruturas musicais ocidentais com a estética, a língua e também o estilo de performance coreano, para criar algo novo e bem competitivo. E é claro que essa estética visual e também sônica do K-pop vai estar muito ligada a essa teoria da ultramodernidade que foi cunhada aqui pelo Gilles Lipovetsky e que vai ser caracterizada, né, pelo excesso que a gente vê aqui. Então, por exemplo, a gente vê a Jisoo aqui mais com a tradição coreana, a gente vê a Jennie aqui mais guerreira, mais forte.
A Lisa mais rapper aqui, mais hip hop. E a Rosé aqui mais Taylor Swift, andando de carro, enfim. Mas essa característica do excesso, da velocidade, do individualismo e também desse domínio do mercado e da tecnologia. Então a gente vê aqui cores saturadas, edição super rápida, não passa 3 segundos cada cena. As coreografias são complexas, cada hora elas com uma roupa diferente. Elas são perfeitamente sincronizadas, uma beleza aí impecável. Então elas são essa manifestação dessa lógica hipermoderna que vai valorizar a perfeição técnica e essa estimulação constante, em vez do tradicional, né, que é a autenticidade e também essa sutileza. E agora eu quero saber de você. O que você acha do K-pop? Acha uma besteira? Conseguiu enxergar algo interessante nesse vídeo? Não se esquece de apertar joinha no vídeo, se inscrever no canal e aguardo você em um próximo vídeo. Um grande abraço.